Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui às questões do Micropera, agora a gente vai responder a 1.23, tá? A 1.23 trata do resfriamento de uma caixa de transmissão. A caixa de transmissão ela tem formato cúbico, tá? Com arestas de tamanho de 30 centímetros, tá? E como é que acontece? Ela transmite uma potência mecânica total de 150 cavalo-vapor, tá? 150 HP. E ela tem uma eficiência. Então, parte dessa potência, grande parte sai da caixa de transmissão como potência mecânica ainda. Então, imagina, ela recebe do motor 150 HP e manda para o diferencial uma certa quantidade que é a potência de saída, tá? Deixa eu voltar aqui o vídeo. Pronto. Que é a potência de saída, tá? Aí, como tem um rendimento, e o rendimento foi dado de 93%, significa que 93% dos 150 HP sai como esforço mecânico para o diferencial, mas 7% não são convertidos totalmente em esforço mecânico, vira calor, né? Então, vira um desperdício de esforço mecânico e vira calor na caixa, né? Então, para a caixa não superaquecer e ter problema de quebra de engrenagem, eu preciso retirar esse 7% que sobra aqui de calor através de um processo de convecção. Como é que acontece no carro? A própria caixa de marcha no carro ela é resfriada pelo fluxo de ar do carro em movimento, tá? Então tem um fluxo de ar aqui de 30 graus Celsius com um coeficiente de convecção de 200 watts por metro quadrado Kelvin, tá? E a grande questão do problema é o seguinte: quanto de calor você precisa retirar, primeiro de tudo. Então, quanto de calor vai sobrar aí nessa caixa e qual vai ser a temperatura da superfície da caixa quando esse calor estiver saindo de forma de regime estacionário, tá? De regime contínuo, tá? Então, eu preciso saber a quantidade de calor, primeiro. É a minha primeira pergunta. E depois, qual a temperatura da superfície, tá? É bem parecido com questões que a gente fez anteriormente. A gente vai precisar isolar a temperatura de superfície, lá na lei de resfriamento de Newton, e a gente vai precisar entender como que a gente vai chegar nesse número aqui, certo? Então, basicamente é o seguinte: se a gente fizer um balanço de energia, a gente precisa entender que a potência que entra ela é igual à potência que sai mais o que está virando calor, certo? Se isso aqui é 100%, isso aqui são 93%, que continua sendo esforço mecânico, e isso aqui é o que está sendo gerado de calor que precisa sair por convecção, tá? Então, a gente tem outra afirmativa também, tá? A potência que sai é igual a 0,93% da potência que entra. Substituindo uma na outra, a gente tem potência que entra menos potência que sai é igual a calor. Se potência que sai é igual a 93% da potência que entra, a gente sabe que calor vai ser igual a potência que entra na caixa menos 0,93% da potência que entra, tá? Isso aqui é a primeira dedução que a gente tem. A segunda dedução é isolar a temperatura de superfície, tá? A gente já fez em outros vídeos e eu vou fazer aqui novamente. A lei de resfriamento de Newton trata da proporção, né, da multiplicação de coeficiente de convecção, de área e de diferença de temperatura, que na verdade vai ser temperatura da superfície menos temperatura inicial. Temperatura do fluido, tá?
temperatura do meio. Então, para a gente isolar isso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vai pegar isso aqui e jogar aqui embaixo, tá? Que vai resultar nisso, ó. ΔQ sobre HA sendo igual à temperatura de superfície menos temperatura inicial. Para a gente isolar a temperatura de superfície, vai pegar isso aqui e colocar invertendo o sinal. Então, isso está negativo, vem para cá positivo. Então, temperatura de superfície vai ser igual fluxo de calor sobre coeficiente de convecção por área mais temperatura do meio, tá? Essa aqui é a nossa segunda ferramenta, tá bom? Então a gente tem como descobrir a quantidade de calor aqui e depois como descobrir a quantidade de energia aqui, certo? Vou dar uma pausa, a gente vai fazer os cálculos no próximo vídeo.